Então, aquilo começou a me incomodar de uma forma que surgiu o questionamento, tá? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Conta pra gente como que você se livrou e ultrapassou aí, né, esses obstáculos que foram essas pessoas falando essas coisas para você. Você acha que você, assim, tão nova, né, ainda sendo estagiária, se você não tivesse talvez um colchão familiar, algo financeiro que pudesse te ajudar, você teria arriscado mesmo assim? Por que eu ia largar o meu estágio no banco? Por que eu ia abrir mão disso tudo para trabalhar com vendas, ia ser gerente de uma loja? Assim, era uma pergunta de $1 milhão para as pessoas, né? Tá louca, né? Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui entrevistando a Isabela Jesus, que apesar de ter tudo nas mãos para crescer dentro do mundo corporativo, sempre se sentiu uma empreendedora. Ela agarrou todas as oportunidades que apareceram e, aos poucos, alcançou não só seu objetivo inicial, mas outras formas de se realizar profissional e financeiramente. Oi, Bela! Seja super bem-vinda aqui no Quem Me Dera. A gente está super animada para você contar aí sua jornada, sua história. Tudo bem, meninas? Obrigada pelo convite. Estou muito animada para essa conversa, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência. Bela, obrigada por aceitar o nosso convite. Já estamos aqui super preparadas e ansiosas por essa história. Vamos lá, então. Bom, então para a gente esquentar nossa entrevista, a gente sempre pergunta em uma frase quem é a Isabela Jesus hoje. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa que está vivendo um sonho, né? Estou experimentando um pouco desse sonho do empreendedorismo, estou sentindo um pouco disso em constante aprendizado, acho que todo dia aprendendo um pouquinho mais. Então, vivendo uma experiência muito legal. E para todo mundo que está assistindo a gente entender o que você fazia antes de dar esse passo aí de empreender, enfim, você vai contar um pouquinho mais para a gente, mas como que você fazia antes de tudo isso? Então, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, eu trabalhei em banco, trabalhei também em uma multinacional, então, a princípio, a minha carreira começou no mundo corporativo e eu tinha a ideia de continuar, mas em algum determinado momento, isso começou a não fazer mais sentido. E conta pra gente um pouco do que você faz hoje em dia. Qual mundo aí que você resolveu empreender? Quais são suas funções agora? Bom, hoje eu tenho uma loja online e um showroom físico de óculos de sol e armações de grau. Então, eu saí desse mundo, eu entrei um pouquinho no mundo da moda em um trabalho antes de abrir a minha própria empresa, foi uma experiência muito bacana. Então, já senti um pouquinho mais desse mercado da moda, do mundo dos acessórios, de como as pessoas, né, se envolviam com isso. E aí, eu abri o meu negócio, que hoje é de acessórios, então, voltado para moda, mas especificamente de óculos, tanto sol quanto armações de grau. Legal. E aí, só para a gente entender o antes do mundo corporativo, você se formou em quê? Eu me formei em administração. Eu tive uma pequena transição de faculdade, então, a princípio eu entrei para fazer sistemas de informação na Unicamp, que era o meu sonho, cursar uma faculdade pública. E aí, eu não me identifiquei, falei, não, isso aqui não é para mim, não vai rolar. E aí foi a minha primeira transição da vida, lá com 18 aninhos, eu falei, tá, vou para administração, um curso que eu tinha bastante preconceito, inclusive, porque muita gente falava, quem não sabe o que fazer faz administração. E eu não queria ser essa pessoa, mas eu entendi que não era bem assim. E que ia me abrir muitas portas, tanto se eu quisesse empreender, quanto se eu quisesse seguir carreira no mundo corporativo. Uhum. Então, eu entrei na faculdade de administração e me formei em administração. E Bela, agora começando aí a entrar um pouco na sua mudança, em que momento ali do mundo corporativo você começou a perceber que você não queria mais estar lá, que você queria começar a buscar outras alternativas?
Eu acho que quando eu não estava mais cabendo dentro das regras do mundo corporativo. Então, quando as coisas começaram a me incomodar. Então, eu precisava seguir algumas regras, eu precisava me encaixar em determinadas, né, realizar determinadas atitudes, e aquilo não estava condizente com o que eu acreditava, com o que eu achava que era uma coisa bacana. Então, eu precisava ter atitudes que estavam totalmente desalinhadas com a minha essência, né? Então, aquilo começou a me incomodar de uma forma que surgiu o questionamento, tá? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Porque isso me incomodava, isso me dava ansiedade, me dava tristeza. Então, era muito contraditório para mim. Então, eu já não estava mais cabendo ali dentro das regras daquele mundo. E aí, pensando nesse momento de desconforto, né? O que você começou a fazer quando você falou, beleza, eu não caibo aqui, assim, conta um pouquinho da sua história ali, quando você estava trabalhando, como que foi esse processo para você chegar aí onde você está hoje? É um processo longo, vamos dizer assim. Eu acho que é o processo mais longo de todo o processo da transição, né? Porque nesse momento você sabe muito sobre o que você não quer. Você não, eu pelo menos não sabia para onde eu queria ir, o que eu queria conquistar, para qual era o caminho que eu ia seguir, né? Então assim, tudo bem você fazer uma mudança, mas e aí, você vai para onde? Uhum. E eu não sabia. Uhum. E aí nesse momento eu comecei a procurar, a tentar viver experiências que pudessem me trazer um norte, a conversar com pessoas que pudessem me ajudar, pessoas que já estavam nesse ramo, que tinham empresas, e quebrei muita cara, porque muita gente me trouxe a realidade, né? Não é um mundo fácil. E aí você se questiona, tá, mas será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? Então, assim, nesse momento, eu falo que é um momento de experimentar. Uhum. Porque e também de valorizar o que a gente não quer, porque a gente tende a querer respostas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou para lá ou eu vou para cá. E a gente ignora o que a gente não quer. E o que a gente não quer tem um valor assim, para mim, hoje eu sei disso, né? Porque eu não sabia. É um valor extremo, porque é a única certeza que você tem, saber o que você não quer. Uhum. Então, você já exclui isso da sua vida, né? Você não precisa ficar batendo cabeça. Se você já descobrir o que você não quer e valorizar isso, a jornada fica muito mais rápida. Então, eu fui viver experiências, fui conhecer pessoas, eu tive uma experiência fora para tentar entender, porque as pessoas que estavam ao meu redor, não era para todo mundo que era muito claro, assim, ela quer mudar de profissão. Minha filha, você quer ir para onde, né? Então, assim, as pessoas não entendem muito, elas falam, mas você não gosta? Mas não gosta do que exatamente? A vida é assim, o trabalho é assim, então aceita que dói menos. Isso não era suficiente para mim. Então, eu fui experimentar, eu fui viver, eu fui testar, eu fui conversar com pessoas para tentar reunir informações e me direcionar para onde eu realmente gostaria de ir. E aproveitando que você falou que tinham pessoas aí que te limitavam e te colocavam crenças, né? Do tipo, meu, Bela, o trabalho é assim mesmo, é sofrido, não sei certinho o que as pessoas falavam, mas conta pra gente como que você se livrou e ultrapassou aí, né, esses obstáculos que são e que foram essas pessoas falando essas coisas para você conseguir aí internamente lidar com isso. Então, acho que quando eu tive minha experiência fora, acho que foi onde eu mais consegui me libertar. Porque eu fui para a Califórnia, né, só para contextualizar um pouco, eu tive uma experiência na Califórnia, no Vale do Silício. Então, foram 5 dias de imersão lá no Vale, vivenciando um pouco do mundo de lá, das novas tecnologias, dos novos formatos de trabalho que lá já estavam bem diferentes daqui, até das questões de coworking, home office, que para a gente virou tudo novidade recentemente, né? Lá já era uma vivência muito comum para eles. E as coisas que eu escutava por lá, as pessoas que eu conversei por lá, todas elas me traziam uma visão diferente. Não, tá tudo bem você não caber dentro desse mundo, tá tudo bem você questionar esse mundo, tá tudo bem você buscar algo que esteja mais alinhado com o seu propósito. E isso existe, você pode encontrar dentro do próprio mundo corporativo ou não, mas você precisa fazer aquilo que
que está ligado com a sua essência. Então, descubra o seu propósito, né? Para que você veio, para onde você quer ir, qual o impacto que você quer gerar na sociedade e vai em frente e segue teu coração. Barreira, dificuldade, gente que não acredita, gente que não entende, sempre vai ter. Mas nesse momento eu entendi que existia um mundo diferente daquele que eu vivia e que estava tudo bem eu buscar viver nesse mundo, seja ele qual fosse, né? Então ali eu tomei um pouquinho mais de coragem de enfrentar e de não me prender muito a essas crenças limitantes, às pessoas, entender que cada um tem sua forma de pensar e tem gente que não vai entender e até hoje não entende, e gente que vai olhar e vai entender, vai te admirar, e gente que vai se inspirar em você e vai falar, caramba, que legal, ela foi lá, então eu vou fazer também. E aí, Bela, só voltando um pouco para o seu momento profissional, né, para a gente entender um pouco como que foi o momento do clique, você falou, beleza, então eu vou mudar, e como que estava sendo o seu momento profissional naquela época, né, que você estava se incomodando ali? Então, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Então, eu tive algumas experiências ao longo da faculdade. Eu tive a minha primeira experiência foi uma experiência bancária, com atendimento ao cliente, e aquilo foi muito louco, assim, eu era super novinha e me trouxe muita experiência bacana. Mas eu entendi que talvez banco não fosse a minha praia. Depois eu tive uma experiência como estagiária numa multinacional no setor de suprimentos, e aí eu gosto de falar que essa é a experiência que mais me ensinou tudo, que mais me ensinou o que eu queria, o que eu não queria, que mais me ensinou a crescer, a encarar. Acho que foi o que mais me preparou, assim, para a vida mesmo, porque eu era estagiária, mas eu trabalhava pra caramba, tinha cobranças como de um funcionário efetivo, então era ali, mundo corporativo na veia, aquela, né, cobrança, aquela pressão do dia a dia. E lá eu tinha muita oportunidade de continuar no mundo corporativo, né? Mas lá também foi o lugar que eu era mais insatisfeita. Então, assim, eu não cabia lá dentro mesmo. Quando eu estava vivendo essa experiência, eu sabia que aquilo eu não queria. Então, eu ainda não sabia muito bem para onde eu queria ir, mas eu sabia que ali não era o meu lugar e não ia ser. Então, mesmo não sabendo para onde eu ia, eu agarrei essa informação que eu tinha de que ali não era o meu lugar, e todas as oportunidades que eu fui tendo, eu fui tentando traçar o caminho para sair dali. Então, eu tentava descobrir para onde eu ia e tentava não permanecer ali, porque eu sabia que se eu aceitasse ficar ali, crescer, eu tive 2 oportunidades de me efetivar em cargos muito bacanas, uma delas era até no setor em São Paulo, então era um cargo bem legal. As 2 eu neguei, sabendo que se eu aceitasse, ia ser muito difícil depois voltar. Então, eu ia dar um passo muito longo, e aí depois para eu dar um passo para trás ia ser muito mais sofrido, ia ser muito mais doloroso, né? Eu era só uma estagiária, mas a partir do momento que você se torna um funcionário efetivo, tudo fica mais difícil, né? Você, vou largar isso tudo, os benefícios, salário, experiência, aprendizado, e vou, né, começar do zero. Quando você não estava se encaixando e você negou essas vagas, você nunca pensou que em outra empresa poderia ser diferente? O que passava na sua cabeça? Nesse momento, eu meio que eu entendi que assim, eu não vivi, né? Eu não busquei muito sobre, mas pelo mercado, assim, eu entendi que era mais ou menos igual. Com as trocas de experiências que eu tinha lá nessa empresa, tinha muita gente que tinha vindo de outras multinacionais e todo mundo me trazia o mesmo relato, tipo, é isso, você vai andar para o lado. Então, eu falava, tá, é isso. Eu só vou voltar para cá se eu tiver certeza que fora daqui também não é o meu lugar, e aí eu não vou ter escolha, eu vou ter que escolher um dos 2. Mas eu preciso viver isso antes, né? Então, eu não queria me prender de jeito nenhum ali, e dali era só para fora, mas isso não aconteceu assim tão rápido. Então, eu resolvi voltar para o banco, né? No meio disso tudo. Eu já tinha, depois de voltar da Califórnia, que eu já estava muito mais segura, e dentro dessa multinacional, meu próximo passo era só a efetivação, eu já tinha negado 2 vezes, então eu também já não estava mais cabendo ali como profissional, para a empresa já não era mais interessante me manter ali.
E aí eu tinha mais 6 meses de faculdade, eu precisava sair fora do mundo corporativo de uma forma leve, então eu aceitei um estágio no banco, sabendo que o meu estágio tinha data de início e data de fim. Então, na data de fim desse estágio, era a minha carta de alforria do mundo corporativo. E aí eu ia mergulhar, de fato, no empreendedorismo. E nesses últimos 6 meses aí, né, que você já tinha esse prazo final, você sabia que você ia sair, que a partir daquele momento você ia começar a colocar o pé no empreendedorismo. Nesses 6 meses você chegou a fazer alguma coisa, enfim, pesquisa, você, enfim, usou alguma ferramenta, foi atrás de alguma coisa para você não chegar aí nesse momento final tão, assim, perdida mesmo? Então, nesse momento, o que aconteceu? Durante esses 6 meses, nos 3 primeiros meses, na verdade, de banco, de Bradesco, né, que foi essa minha última experiência, a ideia do meu negócio nasceu durante uma viagem, junto com uma amiga, e essa amiga, a ideia nasceu e a gente voltou e começou a pesquisar mais sobre, então eu cheguei a buscar fornecedor, comecei a entender qual era o negócio, desenhar mesmo qual o modelo de negócio que a gente ia seguir. Então, esses 6 meses serviram para me dar um fôlego financeiro, então eu consegui guardar dinheiro para investir no meu negócio e eu já tinha uma ideia, então eu já tinha um estudo muito mais direcionado para o que eu ia abrir. E aí, nesse momento também, foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar na Mimos de Nós, que é uma loja de roupa, que é dessa minha amiga. Então, nesse momento, essa experiência ia me colocar no mundo da moda, ia me deixar mais próxima da minha sócia e ia me preparar, era assim, o estágio final que eu precisava de experiência antes de mergulhar no mundo do empreendedorismo de fato. Bela, antes de a gente entrar nessa nova fase, que é você já numa versão quase empreendedora, né? Eu e a Isa, a gente pensou um pouco hoje, a gente falou, caramba, tanta gente fala sobre empreender, né? E aí eu e ela, a gente ficou nessa discussão, que a gente nunca fez essa pergunta aqui, então a primeira pessoa a responder vai ser você. Como, assim, desde sempre, você tem esse sentimento dentro de você de empreender? Assim, óbvio que a resposta óbvia seria, nossa, é porque eu sempre quis ter um meu negócio, mas assim, o que você sentia que você falava, caramba, eu preciso ser uma empreendedora? O que você acha que tem de sentimento aí por trás disso para você ter identificado essa vontade? Eu acho que eu sonhava com um modelo de negócio inexistente. Embora com as dificuldades, né, as adversidades, eu acho que dentro de um negócio, lógico, o objetivo final, de quando a gente fala de qualquer tipo de empresa, é o lucro, né? Isso a administração fala, tá nos livros. Só que eu sentia o mundo corporativo frio. Eu sentia que, como funcionária, eu era só mais um número, eu era só mais uma peça, eu não sentia que eu era tão relevante assim, eu era extremamente... Você é dona ali das coisas, assim mesmo, essa exatamente. sensação, assim. Então, eu queria colocar na prática aquilo que eu acreditava, a relação dentro desse mercado, hoje, óbvio, né, só sou eu, mas um dia eu quero ter pessoas ao meu lado e eu quero vivenciar, poder trazer essas pessoas para o meu lado. Era algo que vivia, assim, dentro de mim, né, meu coração batia mais forte quando eu pensava na possibilidade de fazer a diferença, né, aquilo que faria sentido para mim. Então, estava nas minhas mãos e eu falei para mim mesma, eu vou. Se eu posso, eu vou tentar, né? Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se você vai ser bem sucedido, mas eu vou tentar. Pelo menos se eu impactar a vida de uma pessoa, né? Se eu fizer diferente para uma pessoa, eu já vou estar feliz, já vai ter valido a pena e para mim fazia muito mais sentido do que ser só mais uma peça dentro de uma empresa, mais um número, né? Enfim, só que era uma coisa que falava muito mais alto, coraçãozinho latejava, assim, falava, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E Bela, aproveitando que você falou aí, né, que acabando esse seu momento dentro da empresa, você foi trabalhar na loja da sua amiga, conta pra gente um pouco como foi essa sua experiência,
se você também sentiu que, né, você foi trabalhar meio na trincheira ali, né, no dia a dia de loja, ver como eram os consumidores, ver como era vender um produto ali para as pessoas, enfim. Porque, querendo ou não, sair de uma empresa e, às vezes, ir trabalhar como vendedora numa loja, enfim, muitas pessoas enxergam como, né, um downgrade aí, né? A gente até teve uma entrevistada que falou, quando eu quis trabalhar, quando eu decidi que era o mundo da moda que eu queria me inserir, eu fui ser vendedora de uma loja para entender o que rolava lá. Então, conta um pouco pra gente como foi essa experiência, como foi para você receber esse convite também e saber que, enfim, você ia trabalhar, né, tipo, em uma condição super diferente da qual você tinha antes, enfim. Então, quando eu recebi o convite, a verdade era inesperado, isso também não estava nos meus planos, embora tenha vindo, assim, não podia ter vindo em melhor hora, né? E ninguém entendia por que eu ia largar o meu estágio no banco, que eu era muito bem remunerada, porque o banco, ele remunera muito bem, mesmo uma estagiária. Por que eu ia abrir mão disso tudo para trabalhar com vendas, eu ia ser gerente de uma loja, trabalhar de segunda a sábado, feriado, domingo quando necessário, ganhar menos do que eu ganhava. Assim, era uma pergunta de $1 milhão para as pessoas, né? Tá louca, né? Mudou, morou fora, fez intercâmbio, um monte de curso. Não tô entendendo, né? O que aconteceu na cabeça dessa menina? Exatamente. As pessoas falam, você sabe que é puxado, né? Eu sei, eu sei o que eu tô fazendo, né? Então, eu aceitei vendo uma mega oportunidade, assim, em todos os sentidos, tanto para a Isabela, pessoa, como para a Isabela, profissional e futura empreendedora. Então, passei 6 meses como gerente de loja. Trabalhei em Natal, que é uma época em loja de roupa, principalmente, super movimentado, uma coisa muito louca, assim, nada explica o Natal dentro de uma loja. E foi muito legal, foi muito bacana esses 6 meses, me deu muita experiência de contato com o cliente, de entender o que ele espera da loja, do que ele espera de uma experiência de compra, que hoje já não é mais a mesma de alguns anos atrás. Você precisa entregar muito mais do que um produto. Toda a experiência, desde a hora que ela conhece sua loja, até a hora que ela entra, como ela é atendida, como ela encontra o que ela quer, até a hora que ela vai embora, e ainda assim você continua, né, na vida dela, isso conta muito mais. E isso eu aprendi vivendo isso. Uhum. E também, além de gerente, dentro da loja surgiu uma necessidade na época de... a loja precisava de um manequim, vamos, né? Assim, português, claro. E eu fui escolhida. Você. E eu super tímida, sempre fui muito envergonhada, sempre fui muito retraída. Ai, eu não, pelo amor de Deus, todo mundo vai me olhar, vai me ver, né? Mas, enfim, fui com a cara e com a coragem. E as pessoas gostaram muito, o público da loja gostou muito, se identificou por ser uma pessoa normal, que não trabalha com isso, que tem um corpo normal, vive uma vida normal, até que eu me soltei muito mais e passei a falar nos vídeos, algo que para mim era uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer. Passei de falar nos vídeos a potencial influencer, né? Então, um upgrade na minha página do Instagram. Eu comecei a dar dicas no meu Instagram e aí eu levava essas duas coisas juntas, né? E aí, depois dos 6 meses de vendas, eu passei mais 6 meses no administrativo da loja. Aí eu vivenciei outro lado da empresa. Uhum. Financeiro, vivenciei RH, admissão, demissão, imposto, contabilidade, tudo que faz aquele mundo de vendas funcionar. Então, tudo que estava por trás. E também foi muito bom, porque eu vivo tudo isso hoje na minha empresa. Então, eu criei experiência de sistema, eu criei experiência do que não pode faltar, que não é o que eu preciso investir mais, o que eu preciso investir menos. Então, eu aprendi muito sobre o que fazer, o que não fazer.
foi muito bom para eu já entrar um pouquinho mais guiada nesses cuidados da minha empresa. E aí eu fechei 1 ano dentro da loja de roupas, com 2 experiências diferentes e de brinde, sendo modelo e blogger. Bela, e aí você falou, né, que você trabalhou esses últimos 6 meses, acabou fazendo um planejamento financeiro, mas uma coisa que ficou aqui na nossa cabeça um pouco você acha que você, assim, tão nova, né, ainda sendo estagiária, se você não tivesse talvez um colchão familiar, algo financeiro que pudesse te ajudar, você teria arriscado mesmo assim? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque na minha cabeça fazia muito sentido. Talvez eu demoraria mais para tomar certas decisões. Talvez as minhas decisões, as minhas viradas de chave fossem um pouquinho mais lentas, né? Então, talvez eu não tivesse largado o banco de primeira, assim, não teria arriscado esses 6 meses com data de início e fim, ou teria permanecido mais tempo na loja de roupas, né? Então, embora eu com um cenário favorável, todas as decisões que eu tomei, eu sou uma pessoa muito cautelosa, então eu sempre tomo decisões em cenários muito estudados. É muito difícil fazer alguma loucura, tipo, vou lá. Então, eu só pedi demissão da Mimos quando o meu site tinha data para lançar. Então, eu ainda tinha salário, eu saí, eu tive a minha rescisão. Então, eu talvez, se eu não tive esse colchão, eu teria demorado um pouco mais dentro das minhas experiências para criar, né, esse valor necessário, para criar um cenário mais tranquilo, né, mais favorável para tomar decisão. Mas eu acho que nada disso teria me impedido de fazer essa mudança. E assim, né, gente, nada tipo, legal, larguei tudo, vou vender minha arte na praia e que seja o que Deus quiser. Não, tudo depende de planejamento. Para você abrir uma empresa, tem que ter planejamento. Então, assim, eu nunca fiz nenhuma loucura e nunca foi a minha ideia fazer nenhuma loucura. Nunca quis contar com o meu cenário. Eu sempre falei, não, eu vou fazer dinheiro, seja de onde for, né? Então, eu só saí de todos os lugares que eu passei quando eu já tinha outro em vista. Eu saí da multinacional com a proposta do banco em vista, então planejamento sempre, nada de vou jogar tudo pro alto. E aí, Bela, falando um pouco de medo agora, né? Quando você começou aí com a sua ideia de empreender, em algum momento passava pela sua cabeça que a ideia desse seu negócio podia dar errado? E se sim, né, se passava isso pela sua cabeça, como que você lidava com isso? Terapia. Medo a gente sempre tem. Todo dia. Todo dia. Mesmo com a empresa aberta, dá medo. Todo dia você toma uma decisão nova. E toda decisão que você toma tem aquele fundinho de medo de será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então, sim, eu tive muito medo. Eu me questionei inúmeras vezes de será que é isso mesmo? Será que eu tô tomando a decisão certa? Tô indo por um caminho certo? E se der errado, pode dar errado, então pode ser que seja uma furada e ninguém queira comprar os óculos, e aí, né, eu vou. Tudo que eu trabalhei. Eu vou o quê? O que você pensava? Então, naquele momento, eu tinha 2 opções, assim. Eu falava, bom, na pior das hipóteses, eu volto para o mundo corporativo que eu sei fazer, boa. Vou trabalhar infeliz, mas não vou ficar com uma mão na frente e outra atrás. Eu me formei, eu estudei, eu tenho um currículo bom, então, assim, uma mão na frente e outra atrás eu não vou ficar. Alguma coisa eu arranjo. Ou eu vou tentar um outro modelo de negócio, mas assim, isso era uma opção que eu não queria muito considerar ela, eu queria considerar o meu, eu acreditava no meu negócio, eu queria colocar o meu negócio para funcionar e eu tinha toda uma perspectiva de como ele ia funcionar a partir do momento que eu colocasse ele no ar. Então, a princípio, eu considerei voltar para o mundo corporativo e
começar do zero, assim, não sei se ficaria no mundo corporativo para sempre, se voltaria por um período e depois empreenderia de novo. Então, assim, eu tinha eu sabia que sem nada eu não ia ficar. Bela, e durante toda essa jornada aí de empreendedorismo, você teve alguma inspiração? Teve. O meu pai, ele com certeza é a minha maior inspiração. Ele sempre foi empresário, sempre empreendeu, né? Porque o empreendedorismo, ele vai além de você abrir um negócio, né? Ele vai de você trazer coisas novas para esse negócio, de você trazer um novo formato para esse negócio. O meu pai tem uma empresa de pesca e o meu avô trabalhava com pesca. E aí o meu pai, contra a vontade do meu avô, entrou no negócio e bateu cabeça ali, não, eu vou, e meu avô não vai, eu vou, e ele foi na marra. Meu avô não teve muita opção e ele veio trazendo uma mente muito mais jovem para o negócio, e até que ele conquistou o espaço dele, abriu a empresa dele, e ele sempre foi uma pessoa que me inspirou, e eu acreditava muito que era possível o empreendedorismo porque eu via ele. Eu falava, não, ele conseguiu, se preparando. Meu pai não fez faculdade, meu pai não fez curso de empreendedorismo, não fez nada. Ele foi com a cara e com a coragem, mão na massa e aprendendo as coisas. Ele me ajudou muito a construir o meu negócio, embora ele sempre tenha sido muito realista comigo, com as dificuldades, tipo, você quer fazer isso? Ok. Não vai ser tranquilo, não vai ser fácil, não vão ser flores. É difícil, mas se você quer, então bora, vou te ajudar. Então, e para mim, com certeza, disparado a minha maior inspiração. E Bela, você já contou aí como que foi esse passo a passo dessa jornada toda, mas se você tivesse que dar uma dica aí de ouro para quem quer empreender, qual seria ela? Eu acho que é viver experiências, é experimentar tudo, porque eu acho que essa é o que mais vai te dar aquilo que eu falei no começo, de você descobrir. Se você não descobrir o que você quer, você vai descobrir o que você não quer. Então, assim, eu acho que a troca de experiências, tanto com pessoas quanto de vivências diferentes do seu mundo ali, do que você está acostumado. Então, saia da rotina. Então, quebre a sua rotina, porque quebrar a rotina vai te mostrar experiências diferentes. E aí você vai conseguir definir para onde você quer ir, para onde você não quer ir. E acho que pessoas que já viveram isso, que empreenderam, amigos, conhece alguém, não conhece, o que você fez, como que você chegou, acho que nada como alguém que viveu para te dar uma luz, assim, né, no fim do túnel. E até, por exemplo, a sua virada de chave foi muito depois, né, dos 5 dias lá no Vale do Silício, mas acho que, como você falou, quem aí não tem oportunidade de passar esses 5 dias na Califórnia, convivendo com pessoas super empreendedoras que têm ideias super diferentes, podem e devem buscar aí, né, pessoas do seu próprio meio de convívio, amigo de amigo, para trocar uma ideia, e na cara de pau mesmo, né, para, enfim, abrir a cabeça, ver o que está rolando nesse mundo do empreendedorismo e aos poucos ir construindo mais bagagem, né? Eu acho que a gente consegue procurar também lugares que proporcionem essa troca de experiência, né? Algumas cidades possuem grupos de empreendedores da região que se unem para trocar experiência, para receber pessoas que querem entrar nesse mundo. Então, às vezes é legal dar uma procurada se na sua cidade tem. A própria internet, acho que o Facebook também tem muito grupo legal, com muito conteúdo bacana, também é um meio de troca. Os próprios coworkings, né, que lá na Califórnia era uma coisa que a gente vivenciava muito quando eu fui para lá, e hoje no Brasil a gente já consegue encontrar vários lugares, e lá você encontra várias pessoas que você não conhece trabalhando, às vezes por acaso você encontra gente que vai te dar uma troca bacana, que pode te abrir uma porta, que pode te trazer uma visão diferente, e até um pouco do que eu fiz, né? Que é a transição não para o meu objetivo final de empreender, a transição dentro do próprio mercado de trabalho, mas para um negócio mais próximo do seu. Então, no caso, eu ia trabalhar com moda, então eu fui trabalhar numa loja. Às vezes a gente não pensa, até por ver como, às vezes, um downgrade e tudo mais, mas se você ainda não estiver pronto para, né, fazer essa transição real para o empreendedorismo, para abrir o seu negócio, você pode vivenciar ele de outras formas. Então, acho que
todas essas dicas podem ser bem válidas e a gente acha em qualquer lugar, né? Bela, agora a gente chegou na hora da hashtag choque de realidade. Como a Camis adora falar, é a hora que a gente conta toda a verdade aqui sobre a sua rotina, sobre, enfim, o que você passa no seu dia a dia, como é ser, né, uma empreendedora, dona de um negócio novo, ser blogueira e modelo, enfim, tudo isso aí junto. Então, conta pra gente um pouco de como é o seu dia a dia, para todo mundo entender que, obviamente, é um dia a dia bem puxado, bem da labuta, e que você saiu do mundo corporativo, mas que, com certeza, seu dia a dia deve ser super agitado, né? Sim, sim. Assim, no mundo corporativo, a gente bate ponto, né? Segunda a sexta, ou qualquer que seja o horário, a gente bate ponto, hora para entrar, hora para sair. No mundo do empreendedorismo não tem isso. Só tem, assim, tem demanda e a gente tem que fazer, enfim. Então, sou só eu e minha sócia, e a gente se desdobra, ela com 2 negócios, então se desdobra mais ainda. Eu dividindo o tempo de empresa com a parte de... Hoje tem foto, e aí tem foto de estúdio, dura uma tarde inteira, às vezes mais. Geralmente uma sessão de fotos dura umas 5 horas, então é uma tarde inteira só para isso. Ou então preciso gerar algum conteúdo também, são mais 4 horas dedicadas para isso. Então tem que ser tudo muito bem programado, muito bem organizado, para não ficar nada a desejar, porque eu faço o financeiro, eu tiro as fotos, eu cadastro no site, eu atendo o WhatsApp, enfim, faço agora o atendimento no showroom, que a gente está atendendo com hora marcada, devido à pandemia, um espaço pequeno. Então, assim, todas as funções estão aqui. Às vezes eu sou modelo para minha própria marca, aí vou lá para tirar algumas fotos. Então, a gente vai se encaixando, né? Vai se adaptando, enquanto eu acho que mesmo quando não for só a gente, quando a gente tiver funcionários, ainda vai ser jornada 24/7, porque você não desliga, você está o tempo inteiro. Se você não está no escritório, você está no site, no backstage do site, vendo o que está acontecendo, se está tudo rodando certo, se alguém teve problema com o pagamento, se o pedido saiu no tempo, se o correio entregou, aí tem que embalar, e aí a pessoa quer trocar. Então, assim, são antenas ligadas 100% do tempo. Já estou cansada, só de ouvir. Então, Milhares de pratos, né? Você não desliga, e aí você tem que anotar tudo, porque você tem que fazer tudo. Então, assim, ninguém tá te cobrando, é você mesmo se cobrando, porque você não tem que entregar, você não tem que bater meta para ninguém, mas a meta é sua. Então, é você, caramba, não fez, não atendeu, demorou mais tempo, precisa ser mais produtivo, né? Perdi o prazo. E aí você mesmo perde o seu próprio prazo, e aí você colhe os resultados disso, e é uma coisa muito louca, mas é muito gratificante. E o que você mais gosta nessa sua rotina? Eu acho que hoje ver o negócio acontecer já, assim, é a maior recompensa de todas. Ver, olhar para trás, ver tudo que eu trilhei e hoje vivenciar o negócio é muito gratificante. Ver as pessoas se interessarem pela marca, quererem ir até lá, te conhecer, mandarem feedback positivo, que estão gostando. Isso, assim, eu acho que é impagável, é uma coisa que faz valer a pena qualquer noite mal dormida. E o que você menos gosta nessa sua rotina de empreendedora? Boletos, né? O pagamento? Olha, vou te contar, viu? A pastinha de boletos, ela é desse tamanho. Você fala, meu Deus do céu, eu nem gastei tudo isso. Aí você vai lá alimentar planilhas, fala, o que aconteceu aqui? Então, assim... É tipo a fatura do cartão no fim do mês, né? Você olha e fala, não é possível, Uber, 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 Uber. Exatamente. Que isso deu R$1.000. Isso aqui tá errado. Aí você vai lá, bater a fatura um por um, o extrato um por um, ver as vendas, fala, não pode ser. Mas é assim, é aquela parte chata, porém necessária, né? Contabilidade, impostos, documentação financeira, então as 1000 notas você tem que lançar, e aquele negócio tem que manter tudo organizado, pra você não perder data, porque a gente, né, trabalha com datas, vencimentos e afins.
Então, acho que com certeza é a parte que eu menos gosto. E aí, indo para a parte um pouco mais, né, do retorno financeiro, a gente sabe que você saiu, enfim, de um cargo de estagiária e depois fez esse passo para trabalhar dentro da loja da sua amiga. Mas a gente sabe que também, né, no mundo de hoje, dinheiro é essencial para a gente, enfim, conseguir fazer o que a gente gosta, né? E aí, se você pensar, né, putz, hoje versus antes, você já ganha com a sua loja mais do que você ganhava antes de trabalhar na loja e antes de sair do banco, ou não? Não, hoje ainda não. Meu negócio tem 2 meses e meio, então, na verdade, já é esperado que não. Sim. E tá tudo em paz, né? Então, não. A minha perspectiva, obviamente, é que sim, Aos né? pouquinhos. Mas dentro de toda a minha jornada, a parte financeira, ela foi uma parte que eu trabalhei muito assim na minha cabeça, porque a minha última experiência do banco me pagava muito acima da média. Então, de lá para cá, eu só desci. Mas eu desci financeiramente e subi nas minhas vivências, experiências, aprendizados. Então, assim, eu falo que foi um equilíbrio. A minha perspectiva é que sim, mas por enquanto ainda não. Então, por enquanto, tem que modelar muito, tem que fazer muito job para rodar esse caixa aí. Hashtag mandem jobs. Com certeza. E bom, a gente sabe que tem muita gente que está aqui assistindo a gente que não tem coragem de dar um primeiro passo e de tornar seu quem me dera a sua própria realidade. Então, a gente queria saber de você, Bela, que dica que você daria para quem está aí vendo a sua entrevista e não tem coragem de dar esse primeiro passo? Eu acho que coragem é uma coisa que, assim, ela não vem, a gente nunca acha que é a hora certa, a gente nunca acha que está pronto, a gente sempre acha que dá para esperar um pouco mais, que tem que esperar um pouco mais, então é óbvio. Planejamento sempre, estude as possibilidades, estude os caminhos que você quer, para onde você quer ir, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, o que você vai, né, o que você espera passar. Mas, assim, o momento certo não existe, a hora certa tem que ir, tem que viver, você só vai saber se vai dar certo se você viver aquela experiência, se você colocar a mão na massa, se jogar. Então, assim, não espera a coragem vir, porque ela não vem. A gente vai ter medo sempre e vai ter medo depois que tomar a decisão, porque a decisão, depois que você toma a primeira, você toma todo santo minuto da sua vida. Então, assim, sempre vai ter o anjinho de um lado, o diabinho do outro, e o medo e aquela insegurança, mas, assim, vai com medo mesmo. Não espera o cenário perfeito, porque o cenário perfeito não existe. É a hora que você achar que tá. Já viu? Coloque assim. Eu acho que eu colocaria uma meta mínima, sabe? A minha meta mínima é essa. E aí o resto vem. Então só vai. Finge que tá corajoso. Tô muito corajoso para tomar essa decisão. Exatamente. Não vou falar para ninguém que você tá com medo. Só vai. Verdade, verdade. E Bela, para a gente fechar aqui nossa entrevista, a gente quer saber de você o que significava trabalho antes e o que significa trabalho agora. Bom, antes era só uma obrigação, uma mera necessidade da vida adulta. E hoje é uma libertação, hoje é a realização de um sonho, hoje é estar mais próxima de mim, daquilo que eu acredito e de tudo que eu ainda quero realizar na vida. Hoje não é mais o despertador toca e eu não conto, mais um dia, né, ou menos um dia. Nem sei que dia que é, só vou e tem que fazer e vamos lá, e é uma coisa muito legal. Bom, e o que fica hoje de reflexão da entrevista da Bela é que a gente viu que é sempre importante fazer um planejamento. E ele não precisa necessariamente já ser para você alcançar seu objetivo final. Você pode fazer vários planos no meio da jornada que aos poucos vão te aproximando do que você quer. E você sempre vai achar que nunca é a hora certa e nunca é o momento perfeito. Mas só de você já ter dado esses pequenos passos, na verdade você já está vivenciando a hora certa. Bela, muito obrigada
por compartilhar sua história com a gente, por contar aqui no Quem Me Dera um pouco das suas dificuldades, dos seus medos, um pouco de como você experienciou tudo isso e quais foram as ferramentas que você usou para te ajudarem aí a chegar onde você chegou hoje. Então, só tenho aqui a te agradecer mesmo pela sua participação e por tudo isso que você ensinou para a gente hoje. Eu que agradeço, é muito bom compartilhar. Eu acho que a gente sempre pode ajudar alguém, então, sempre que eu puder compartilhar, da mesma forma que eu troquei experiências um dia com alguém, puder trocar essa experiência com outras pessoas, para mim sempre vai ser muito gratificante. Obrigada pelo convite, foi muito bom conversar com vocês hoje. Bela, muito obrigada por você ter dividido aí toda a sua história com a gente, uma aula aqui, né, de empreendedorismo e de motivação e de como realmente, às vezes, né, a gente dá uns passos para trás, podem fazer a gente chegar onde você chegou. E se você, assim como a gente, amou a história da Bela, tem dúvidas sobre empreendedorismo, comenta aqui no nosso canal, segue a gente no Instagram e segue a gente aqui no canal, porque toda quinta-feira, às 8 da noite, tem uma história nova para vocês.